Oi, senão vai coisar a internet. E aí, boa noite. Tudo bem, gente? Oiê, esperando a turma entrar. Bem-vindos ao Malve Talks de hoje. Oi, oi, turma da Malve, amigos todos. Bem-vindos ao Malve Talks de hoje. Hoje nós vamos conversar. Eu sou Gudmilis, venho me apresentando, né, pessoal? Sempre esqueço. Do time de marketing da Malve. E vamos conversar, aliás, com o Breno Faro, do movimento Fashion Masks. Gente, o Breno, só contando um pouquinho pra vocês, além de liderar aí o Fashion Masks, que é um movimento muito bacana, ele tem uma carreira bem legal. Ele começou bem cedo no mercado digital. Deixa eu ver se o Breno tá por aqui já. Acho que não. Opa, cadê? Deixa eu ver. Acho que ele tá entrando. Opa. Já vamos direto ao assunto. Já vamos conversar com o moço já. Espera ele entrar aí. E Oi, aí? Ludmila, Tudo tudo bom, bem? Breno? Breno, você tá no Rio? Tô no Tá no Rio. Rio, que No- máximo. Bem-vindo, Breno, ao Malve Talks. A gente ficou bem feliz que deu tudo certo. E falar do Fashion Masks aqui, que é esse movimento que a gente se identificou super de cara. Eu estava contando um pouquinho rapidinho do teu currículo, mas aproveitando que você já chegou, já vamos conversar direto com o rapaz, né? Vamos lá, Breno. Assim, você começou muito cedo no mercado digital, 14 anos, né? Blogs, aquela coisa se envolvendo com internet, com tudo isso. Deixa eu dar uma colada aqui, que é bastante coisa, gente. Formado em Cybersecurity pela FIAP, né? Muita experiência com varejo digital, né? Implementou lojas virtuais para o Flamengo, para várias marcas de moda e esportivas também, né? Teve agências, trabalhou nessas agências, você fez trabalhos grandes com projetos de relacionamento, de tecnologia para grandes marcas de comunicação, bancos, moda, enfim, esportivas. E hoje você está à frente aí, junto com uma super turma legal do Instituto Ressocial. E vocês, né, são responsáveis aí pelo movimento Fashion Masks, que a gente vai falar daqui a pouquinho do movimento. Mas antes eu queria saber, Breno, com essa tua carreira toda, e aí você foi para o empreendedorismo de impacto social, como isso entrou na tua vida? Como esse trabalho de impacto social entrou na tua vida e na tua carreira? Ó, primeiro eu vou agradecer a Simone aí, que tá nos comentários, Simone da Malve, grande Ah, que parceira, legal! faz acontecer com a gente todos os dias, né? Bacana, Agradecer ela porque eu vi um comentário dela. Bem, a tua massa. pergunta foi sobre a questão do Instituto, né? Isso. Bem no começo, eu tenho uma carreira empreendedora mesmo, desde muito novo, desde muito novo eu empreendi, montei diversos negócios, alguns bem-sucedidos, outros não tão bem-sucedidos. Aquele espírito empreendedor que a gente, enfim, do empreendedor de fato. Bem Aham. no início da crise, né, do Covid, eu e mais 3 pessoas nos juntamos e começamos a pensar o seguinte: bem no início ali, bem no início de março. Certo. As pessoas vão para casa, agora as pessoas estão indo para casa. A gente já tem um problema no Brasil grande, desigualdade social. Esse problema Uhum. é um problema do mundo, mas no Brasil ele é um pouco exacerbado. E a gente olhou naquele momento e verificou o seguinte: as pessoas vão para casa e elas vão ficar sem renda. Quais são as Uhum. primeiras pessoas que vão ficar sem renda? São esses profissionais que a gente chama de invisíveis, que são os autônomos e os desempregados. Naquele momento, a gente decidiu constituir um instituto Ressocial. Logo após a constituição que a gente fez, a gente falou: a gente precisa fazer esse dinheiro chegar na ponta de alguma forma. Uhum. Então, nosso primeiro projeto foi falar com as fintechs. A gente já sabia que o governo buscou atender primeiramente esses profissionais que estavam desassistidos. Tanto é que ele Uhum. fez esse teste com esse pacote de renda básica. A gente não está aqui para discutir se ele foi efetivo, quão efetivo ele foi, mas o nosso pensamento naquele momento, como instituto, era fazer o dinheiro chegar na ponta de fato.
Logo após o governo ter feito o pacote da renda básica e ter utilizado a Caixa Econômica, a gente verificou que o nosso projeto, como todo projeto empreendedor, não tinha mais um cabimento naquele momento, né? Não tinha mais uma serventia, aquela questão da gente utilizar a inteligência para entregar a renda para esses profissionais que estavam sem renda. Logo após sair esse pacote de renda básica do governo, saiu a resolução do Ministério da Saúde para a gente fazer, na verdade, recomendando que se utilizassem máscaras de tecido. Naquele momento, a gente fez uma verificação e todas as fábricas estavam fechadas, tinha um monte de costureira sem trabalho. Exatamente, exatamente. As empresas estavam tentando ali atender as suas principais demandas e a gente decidiu colocar nosso projeto no ar, porque seria um projeto de inclusão social falando bastante com o propósito que a gente tinha. Logo que eu coloquei o projeto no ar, eu falei com vocês aí, vocês aí que são... Vocês que... Assim, falando do Grupo Malve, né? Falando do Grupo Malve agora, a gente vai falar bastante sobre Fashion Masks, falar um pouco do Grupo Malve. É impressionante. Eu acho que a Malve é um dos maiores cases nesse momento de crise de reconversão industrial. Uhum. É impressionante como a Malve está sempre disponível para ajudar bons projetos, desde quando a gente lançou o projeto. Total. Eu conheço a Malve, conheço o propósito da Malve, sei que a Malve é uma empresa de valores. Foi uma das primeiras empresas que eu falei, na verdade, sobre o nosso projeto. E a adesão foi espontânea, foi na hora, assim, da liderança de vocês. Deu match, assim. E a gente vai falar disso já. Olha. Sim, tá, não vou dar spoiler. A gente vai falar disso já. Não vou dar spoiler. Deixa eu entrar agora no tema inspiração, porque essa ideia de vocês é tão inspiradora, assim, e é isso. Foi um match tão automático quando a gente conheceu, quando a Malve conheceu. O que te inspira, Breno, a acordar todos os dias e fazer o que você faz? E especialmente que você tem feito esse trabalho do Fashion Masks aí. Qual que é a tua inspiração, assim, como pessoa, sabe? Saindo um pouco do universo corporativo, mas quais são as suas inspirações, assim? Gudmila, assim, a gente trabalha muito com inclusão social, a gente está falando bastante de desigualdade social, né? Uhum. Bem ali no início do Instituto, qual foi a primeira verificação que a gente fez? A gente, naquele momento, em março, a gente olhava o seguinte, a gente vai ter um PIB caindo 4 a 4,5% e a gente vai ter 40 milhões de desempregados no nosso país. Quando eu olhei esse número, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, a gente vai viver num mundo de muita disputa. E eu não quero viver num mundo que eu vou disputar com as pessoas do meu lado. Hoje, há 2 semanas atrás, saiu uma nova estimativa, diz que o PIB vai cair entre 6% e 8%, e a gente está falando de um número entre 50 e 60 milhões de desempregados. Então, a minha inspiração para continuar esse projeto são todas as mensagens de costureiras que a gente recebe falando assim, olha, eu estava sem renda, e graças ao projeto de vocês, hoje eu tenho renda, hoje eu comprei os móveis da minha casa, eu tinha uma cama de solteiro. A Cristina de Rio Grande da Serra mandou uma mensagem para mim. Eu tinha uma cama de solteiro, não tinha móvel na minha casa. Hoje eu tenho móvel na minha casa. Hoje eu tenho uma cama de casal. Essas coisas inspiram a gente. O que me inspira muito também é o seguinte, eu não quero viver num mundo de disputa, como eu falei. E eu também não quero viver num mundo onde eu vou ganhar 100 vezes mais do que a pessoa que está do meu lado. Uhum. Então... O que me inspira a continuar todos os dias nesse projeto é isso. Eu não quero viver num mundo de disputa, eu quero fazer minha parte, eu não quero ganhar 100 vezes mais do que a pessoa que está do meu lado. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, dá uma esperança, uma alegria tão grande ver uma pessoa tão jovem como você e o time que vocês têm, enfim, pensando nisso e com esse propósito, putz, cara, parabéns. Assim, é muito gratificante pra gente trabalhar com vocês, sabe? Vamos entrar então, vamos falar agora, explicar para quem não conhece ainda sobre o Fashion Masks. Como eu falei já, o movimento está entre as iniciativas apoiadas pela Malve, né? Entre tantas que a gente tem feito em diversas áreas, porque é tanto problema, né, Breno, que surgiu com a pandemia, né? Tantas coisas, insegurança alimentar infantil, problema de educação, saúde.
diversos problemas. E assim, e como eu falei, deu um super match, porque os propósitos de vocês são muito parecidos com os nossos. Primeiro, por abordar a questão da geração de trabalho e renda, que foi já no começo da pandemia. A Malve também teve né, esse clique. E em segundo lugar, por conta do incentivo do uso de máscaras, que também é uma causa que desde o começo a gente está ali. Lançamos a campanha Todos de Máscara, apoiamos o Máscaras pelo Bem, que é um outro movimento que é de doação, né? E aí vocês, o Fashion Masks. Então, assim, a gente se apaixonou pela ideia logo de cara. E aí eu queria que você contasse, então, para todo mundo que está aqui, como vocês tiveram ideia de criar o Fashion Masks. Eu acho que você deu um perfume ali atrás. Mas como funciona? Para as pessoas entenderem como é que funciona, como esse profissional consegue entrar, consegue trabalhar, como é que é isso? Vou contar os desafios, né? Vamos contar aqui as coisas fáceis e as coisas difíceis. As coisas difíceis da gente trabalhar com uma rede que é descentralizada e que entregou milhões de máscaras, né, nos últimos 60, 70 dias. Bem, a gente colocou um site no ar, a costureira entrava, se cadastrava, a gente tinha demanda, passava para ela. A gente hoje tem mais de 5.000 costureiras cadastradas no nosso projeto e trabalhando diretamente com o projeto, a gente tem um pouquinho mais de 600 costureiras. Então, basicamente, a gente conecta de fato a demanda por máscaras a costureiras que estão sem trabalho, costureiras que estão no nível da invisibilidade, né? Que não tinham emprego, que estavam sem renda ali naquele determinado momento, que não tem uma vocação ali para fazer a venda da máscara também, porque às vezes você produz a máscara e você tem alguém para vender, enfim. Costureiras que estavam completamente desassistidas nesse sentido. Agora, a gente teve vários problemas, assim, você imagina. A gente montou uma rede enorme, muito rápido, e logo a gente começou a ter alguns problemas de qualidade, por exemplo, né, num volume enorme, com uma rede completamente descentralizada. A gente começou a receber umas máscaras dentro da logística que fazia controle de qualidade e a gente não sabia de onde vinha. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a buscar líderes em diversas localidades. Hoje a gente trabalha bastante com esses líderes fazendo controle de qualidade, atendendo costureiras em determinados locais. A gente tem uma proposição aqui desde o início, como estratégia, que é a questão muito parecida com a de vocês, que é bairros sustentáveis, né? Bairros sustentáveis não é uma iniciativa nossa, na verdade. A Indianara está mandando mensagem aqui. Obrigado, Indianara, também, tem ajudado bastante o nosso projeto. A proposição de bairros sustentáveis não é uma proposição nossa. Imagino que também não seja da Malve, não é do Sebrae, não é de nenhum de nós. É uma proposição que começou em 1920, no centro do Rio de Janeiro, com arquitetos olhando aquele local e falando assim, olha, 80% do consumo nessa localidade poderia ficar no próprio local. Então hoje a gente vê com o nosso projeto como a gente impacta o local de fato, sabe? Porque a gente coloca um grupo de 60, 70, 80 pessoas num local trabalhando e a gente vai mudando a forma como aquele local... Breno, costureiras autônomas podem participar, cooperativas também? Existe alguma restrição com relação a isso? Nenhuma restrição, podem trabalhar, podem ser. A gente trabalha com cooperativas, trabalha com empresas, a gente trabalha também com líderes autônomos. E todas as costureiras podem se cadastrar também no nosso site mapadasmascaras.com.br. Lá a gente conecta costureiras com demandas locais. Às vezes a pessoa está querendo uma máscara que a gente não tenha, ou comprar de uma costureira num determinado local. Uma coisa que a gente faz também, a gente vende os tecidos. Junto com o Grupo Malve, a gente vende tecido cortado para qualquer costureira que queira fazer renda localmente. A gente recebe várias marcações de diversas costureiras fazendo personalizações, sabe? Desenhos, enfim, nas máscaras que a gente vende tecido cortado. Maravilha. Vamos
Vamos falar um pouquinho dos números, porque eu acho que assim as pessoas vão ter uma dimensão, né, do tamanho que a coisa chegou, né? Quantas costureiras já foram impactadas? Vocês, né, contabilizaram isso para a gente ter uma ideia desse volume? Quantas máscaras já foram produzidas? Essas máscaras elas estão indo para quais regiões do Brasil? Vamos dar um panorama dos números aí, que a gente vai ter uma ideia da dimensão da coisa. Mandar um abraço pro Gui também, que a gente Gui não se falou um pouco, mas Moreno, eu conheço. papai! Você tá aí, rapaz. Mas, Vai jogar mas eu fora. conheço ele tem tempo também. Obrigado, Gui. Bem, a gente completou 1 milhão de máscaras nos primeiros 30 dias de Uau! projeto. Nesses próximos 60 dias, entre os 60 e 90 dias, a gente já tá bem próximo de atingir 4 milhões de máscaras Caramba! produzidas e entregues. Então é um volume aí, é um volume de fato, assim, é um volume de fato que a gente não esperava e que realmente, assim, a Malve ajudou bastante. A Malve ajudou bastante a gente em todos os processos que a gente precisou ali para ganhar competitividade. A gente é empreendedor, né? Então, desde o primeiro momento, a gente não olhou só para a questão social, a gente olhou bastante como é que a gente faria para ser competitivo no mercado. E a Malve nos ajudou. Hoje, a gente teve uma live com várias iniciativas, um call, né, uma live, com várias iniciativas de projetos sociais, de fato, em máscaras. E o pessoal estava falando, bem, no início a gente vendeu muito, agora a nossa demanda caiu. E não é uma realidade nossa. Por que as pessoas estavam dizendo que a demanda caiu? Bem, vieram os grandes, eles entraram no mercado, dificultou para a gente. O que a gente tem com o Grupo Malve? A gente tem competitividade de mercado para a gente fazer a nossa ação social de ajuda às costureiras. Então, sempre muito agradecimento ao Grupo Malve, porque olhando para esse ponto de mercado, assim, vocês ajudaram bastante a gente continuar tendo demanda, continuar ajudando as nossas costureiras. Eu acho que a gente vai falar, inclusive, mais sobre isso. Vai. Já a gente chega lá. E aí, ó, essa rede, quantas costureiras, Breno? Você falou ali um número bem grande atrás. A gente impactou ali. Hoje a gente já atendeu 600 costureiras, mas no mapa das máscaras a gente tem cadastradas mais de 5 mil. Você tem ideia, hoje no nosso site tem 70 mil pessoas acessando por dia. Ai, que maravilha, maravilha. E é isso, ó, essa rede é gigante, né? Vocês conseguiram conectar uma rede muito grande e que isso é muito poderoso, porque, cara, é força de trabalho ali numa rede, né? Então, imagina que isso tem que se manter vivo, né? Quais são os planos do movimento Fashion Masks para quando passar a pandemia? A gente sabe que a luta ainda não acabou, né? A gente está ainda aí, não podemos enfraquecer, né? Não podemos sair da quarentena quem pode, só vai trabalhar também quem precisa de fato, enfim, aquela coisa toda da gente se preservar e tentar vencer tudo isso, mas a gente sabe que vai passar. Então, quando tudo isso passar, quais são os planos para que essa rede tão poderosa ela continue viva? Vou responder primeiro só a Celise aqui, que perguntou: existe algum treinamento para essas costureiras? Ai, que bom. Vamos falar com ela. Isso é uma coisa que pega muito na gente, nesse sentido, que quando a gente colocou o projeto no ar, a gente tem uma palavra-chave aqui que vai muito de encontro às coisas que a gente faz com o Grupo Malve, a gente encontra muito nessa nossa parceria, que é a agilidade, né? Agilidade simplesmente porque o momento precisa e porque quem tem fome tem pressa. A gente vê muitas iniciativas onde essas iniciativas pegam essa pessoa, treinam ela durante 6 meses, 1 ano, depois jogam essa pessoa no mercado de trabalho. Qual é a nossa intenção nos nossos projetos? A gente parte da vocação que essa pessoa tem. Qual é a vocação de qualquer costureira para fazer uma máscara ali? A gente entrega para ela cortada, ela só precisa dar o acabamento. É muito simples para ela fazer. Depois, se ela precisar treinar para ela fazer uma camiseta, para ela fazer qualquer coisa nesse sentido, a gente treina ela. Mas isso tem muito a ver também com toda essa questão local. Quando você faz a produção local, quando você vende local, você tem o tempo para treinar. Aqui no Rio de Janeiro, se deu exemplo, Good, a gente tem um bairro chamado São Cristóvão. Esse bairro tem Museu Nacional,
esse bairro tem empresas de moda, esse bairro tem empresas de telecomunicação e tem uma comunidade grande, tem a Barreira do Vasco. E hoje as pessoas ainda saem desse bairro para trabalhar fora de lá, seja na zona sul do Rio de Janeiro ou seja na zona norte do Rio de Janeiro. Então, essas pessoas perdem esse tempo de deslocamento que elas poderiam estar treinando. Então, respondendo sobre o treinamento, a gente parte do que é a vocação da pessoa para ela fazer e depois sim a gente pensa em treinamento. Primeiro a gente entrega o trabalho, entrega a renda e depois sim a gente pensa no treinamento para melhorar essa pessoa. Legal, legal. E aí, planos para o futuro, então, pós-pandemia, né? Quando tudo isso passar, vocês têm uma rede poderosa. Quais são os planos aí para frente, Breno? A gente costuma dizer que com essa quantidade de costureiras, a gente está falando aí de 600 e alguma coisa costureiras, porque todo dia entra novas costureiras. Então, a gente está falando de 600 costureiras atendidas pelo projeto, 5.000 esperando ser atendidas. Então, a gente ainda tem demanda para atender. A gente está falando aí de um número de quase 4 milhões de máscaras, mais de 1 milhão entregues, quase 4 milhões para a gente chegar aí nesses próximos 90 dias, 4 a 5 milhões de máscaras. Então, quando a gente olha para esses números e para a quantidade de gente que a gente está gerando renda, a gente pensa bastante o seguinte, a gente veio para ficar, né? Então, do ponto de vista de planos futuros, a gente está atendendo muitas empresas. Todas essas empresas estão conversando com a gente para a gente fazer uniformes, camisetas, brindes com as nossas redes de costureiras. A gente está lançando uma nova linha de produtos para o nosso site para a gente também desenvolver com as nossas costureiras. Exatamente, exatamente. E 80% dessas iniciativas com o apoio do Grupo Malve. Oba! Não, vai ter muita novidade por aí, gente. Aguardem, aguardem. Que legal, Breno. Você falou um pouquinho de algumas histórias já, de feedbacks que vocês têm das costureiros aí, os profissionais, né? E, cara, um projeto como esse, o impacto, né, na vida desses profissionais imagino que é muito forte, né? E vocês devem receber muitos desses feedbacks deles. Conta um pouquinho mais dessas histórias pra gente. É geração de muita renda, né, Guja? Assim, é geração de... todo dia a gente tem um grupo de produção onde a gente recebe os prints das pessoas agradecendo. A gente recebe histórias de pessoas que estavam sem trabalho. A gente recebe histórias de pessoas que estavam sem ter o que fazer. Histórias de pessoas... A gente fala assim... A gente não levanta nenhuma bandeira, né? Mas muitas pessoas estavam sofrendo algum tipo de violência, sabe? Que tem diversos tipos... Enfim, são assim, a história... As histórias... Tem muita história no nosso Instagram. A gente conta bastante. Assim, eu não posso citar nome porque eu não tenho autorização de todas. Claro, as histórias estão contadas lá no nosso Instagram, @fashionmasks.pontual. Mas tem de tudo, assim. Tem de gente que não tinha comida, gente que não tinha móvel, gente que estava sofrendo algum tipo de violência. Então realmente assim, é realmente muito impactante quando a gente olha, quando a gente gerou de renda para essas costureiras entre 3 e 5 mil reais nos últimos 2 meses, para cada costureira, né, que está trabalhando no nosso projeto. Então assim, a gente conseguiu, de fato, uma mudança de vida. A gente faz muito aqui o seguinte, como a gente atende grandes empresas, muitas vezes as grandes empresas nos apertam com o valor, né? Então, muitas vezes a gente é obrigado a não pegar simplesmente porque esse valor não daria um salário que a gente acha justo para a costureira no final do mês. Então, a gente mede a produtividade delas, a gente entende a produtividade de cada uma e a gente está sempre... pelas máscaras de empresas, pessoas físicas, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bem, no nosso e-commerce a gente tem muita mídia espontânea, a gente sabe fazer a comunicação, mas a gente tem muita mídia espontânea, diversas empresas fazem comunicações de graça para o nosso projeto, então a gente agradece muito por isso, mandam e-mails, enfim,
fazem muita divulgação. Então a gente tem muita mídia espontânea e tem mídia que nós mesmos fazemos para o próprio projeto, até porque nós entendemos o seguinte, a gente, desde o início, a gente pensou que a gente não deveria ser assistencialista, né? Porque o dinheiro do assistencialismo, não é que a gente seja contra, tá? Eu acho que o assistencialismo tem seu papel, a doação tem seu papel. A gente, inclusive, viabiliza algumas doações, mas o dinheiro da doação ele é um dinheiro só. E o dinheiro da geração de renda, eles são vários dinheiros, né? Ele se perpetua de determinada forma. Então, hoje a gente tem toda uma estrutura profissional no nosso B2B, na nossa parte de e-commerce também. A gente trabalha, de fato, como uma empresa do mercado que reinveste os lucros no próprio projeto. Então, mas a nossa... Até pela vivência de todas as pessoas que estão no projeto, de empreenderem, enfim, trabalharem em diversos negócios, a gente sabe que quanto mais a gente vender, mais dinheiro a gente traz para o bolso das costureiras. Quanto mais sustentável a gente for, mais gente a gente vai conseguir ajudar a longo prazo. Tem que ser mantra, né? É verdade. Breno, empreendedorismo de impacto social. Quais são os desafios aí? O que vocês encontraram de desafio? Fazer isso no Brasil? Conta pra gente um pouquinho. Tá. Minha mãe, olha minha mãe. Mami, um beijo, mãe. É a Alessia, beijo, Alessia. Tia Alessia. Isso. Seguinte, desafios, né? A gente trabalha com muitas empresas. A gente recebeu muito apoio da iniciativa privada. Nossa empresa de e-commerce zerou taxa de e-commerce, a nossa empresa de cartão zerou as taxas de cartão, a nossa logística faz a nossa logística a preço de custo, tem muita empresa apoiando, divulgando. A gente recebeu muito apoio da iniciativa privada. Na iniciativa pública, existem todas essas dificuldades que estão na imprensa, eu não preciso dizer quais são. A gente teve algum diálogo, mas em algum momento a gente preferiu trabalhar com a iniciativa privada por conta de valores, enfim. É um dos desafios. E o outro desafio assim, como a gente trabalha com muitas empresas, a gente tem, por exemplo, empresas como o Grupo Malve, que o Grupo Malve está num outro patamar de empresa quando faz ação social, né? Mas a gente tem empresas doadoras, viabilizadoras, divulgadoras, mas também tem as empresas que não gostam de ações sociais e tem as piores empresas. Tem as empresas piores, que são as empresas arrependidas. Essas são as empresas que fazem a gente trabalhar, enfim, gostam da visibilidade que o projeto pode dar, mas quando aparece uma ação comercial mais forte do que a ação social, eles preferem a ação comercial. Então, assim, esse relacionamento é um desafio. É um desafio. Não digo que é a nível Brasil. Assim, não é uma questão do Brasil. É um desafio de empreender socialmente. É difícil também se empreender socialmente de uma forma que seja sustentável, né? Isso a gente busca bastante. Ter um projeto sustentável. Que máximo. Olha só, estamos chegando ao fim. Mas antes, tá? Chegamos ao momento das nossas pílulas de inspiração, tá? Que o nosso talk, o grande tema é inspiração, né? Malve Talks, o que te inspira. Então, eu queria que você deixasse aqui, Breno, algumas pílulas de inspiração para as pessoas que estão assistindo, para quem vai ver essa live depois, para a vida delas, para quem está afim de fazer algum trabalho de impacto social, para quem quer ser voluntário, enfim. Pílulas de inspiração de Breno Faro. Eu vi o Eduardo Marcelo escrevendo aqui, também agradecer muito ao Eduardo Marcelo por toda a força. Eduardo Marcelo é fera, é rápido, ajuda a gente pra caramba também. Obrigado. Bem, pílulas de inspiração, né? Eu acho que a gente vive um momento muito difícil. Assim, como sociedade, né? Eu acho que a gente vive num momento agora que a gente tem que fazer as coisas, de fato.
tem que fazer pelo próximo. A gente tá na hora de parar de sonhar um pouco, de fazer as coisas acontecerem mesmo. Eu tenho uma esperança, não digo nem que é uma inspiração, é uma esperança que traz uma inspiração, né? A gente vive num país miscigenado. A gente vai ter que dar solução para toda essa crise que a gente vai passar no mundo inteiro. Uhum. Mas a nível Brasil, no Brasil tem muita gente passando necessidade, então por isso que eu estou falando do Brasil. A nível Brasil, eu acredito que a gente tem um povo miscigenado. Eu acredito que o brasileiro não vai deixar o seu irmão que está do seu lado na mão. Uhum. Não acredito que o brasileiro vai deixar 50, 60 milhões de desempregados na mão. Acho que a gente tem que se unir e buscar soluções para resolver as coisas das pessoas que estão do nosso lado. É o que eu falei para você, eu falei no início e eu repito, sabe? Eu não quero viver num mundo com essa disputa que a gente vai ter num PIB caindo entre 6% e 8%. E eu também não quero viver num mundo onde eu vou ganhar 100 vezes mais do que a pessoa que está do meu lado. Então, eu acho que isso, para a gente, é um ponto para a gente pensar, porque a gente tem grandes desafios aí. A gente tem grandes desafios para resolver. Que máximo. Breno, eu queria te agradecer. Queria dar os parabéns a você e a todo o time do Fashion Masks, porque realmente é um trabalho que a gente admira e que a gente tem muito orgulho de estar perto de vocês aí. Então, um beijão para toda a turma que faz a coisa acontecer. E agradecer a tua presença aqui hoje, tá? Seu tempo e essa conversa tão bacana. A live vai ficar, gente, a gente coloca, ela fica lá no IGTV da Malve, então quem não conseguir ver agora pode ver, fala para os amigos, conta, porque eu acho que é uma história muito bacana das pessoas conhecerem, por isso que a gente fez questão de te convidar aqui para você contar. E super obrigada aí pela participação. Faltou agradecer o Guilherme também, Good, que comprou o projeto. Verdade. Guilherme Weg comprou o projeto desde o começo, desde quando a gente falou com ele. Foi um dos primeiros a acreditarem de fato. Então, também agradecer a ele, agradecer todo mundo aqui que estava falando, mas também agradecer o Guilherme, que é um cara sensacional, assim, sensacional. Com o Guilherme não tem nada que é meio acertado, é sempre super acertado. Então, só agradecimentos a vocês aí. Valeu, Breno, obrigada. Gente, agradecer a todo mundo que está na live. Um monte de gente da minha família. Good, manda um beijo para Natal. Natal é minha cidade. Beijo para Natal. Beijo para a turma da Malve. Nossos lojistas, tem vários clientes aqui, a turma das lojas aí que vendem Malve e as nossas marcas do grupo. Beijão para vocês. Enfim, gente, semana que vem tem mais, tá? Fiquem ligados, a gente divulga nas redes sociais antes um pouco, o nosso próximo convidado ou convidada. Fiquem ligados aí, um grande beijo, boa noite para vocês e até quarta que vem. Tchau, Breno. Obrigado, Gucci. Tchau, tchau. Tchau. Serra.